ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, por mim e por você. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouros, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem será? Ainda que alguém tenta te prejudicar, ainda que alguém tenta lhe apunhalar, ainda que alguém tenta denegrir a vossa imagem, mas a palavra do Senhor nosso Deus continua dizendo assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Por quê? Porque é Ele quem nos justifica. Glória a Deus. Ainda que alguém queira atrapalhar a tua caminhada, mas o Senhor está dizendo: nada será contra ti. Tome posse dessa palavra nesta noite. Isaías no capítulo 41, em versículos 10 e 11. Veja o que Deus fala na boca do profeta. Ele diz para mim e para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Você que está assustado com o que está acontecendo, o Senhor está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. E o versículo 11 ele conclui dizendo assim: eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti, e eles se tornarão em nada. E os que contenderem contigo, eles perecerão. Por quê? Porque Deus é com você, porque Deus é conosco. Aleluia! E a palavra nesta noite: quem intentará acusação? Glória a Jesus. Quem? Isaías, ainda no capítulo 54, versículo 7, a parte A, Deus falando na boca do profeta, dizendo: nenhuma arma forjada contra ti, ela prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Ei, Deus é o teu juiz, Deus é o meu juiz, Deus é o nosso guarda fiel. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, vão colocar meu nome na boca do sapo. Eu estou com medo, eu estou assustado. Deixa colocar na boca do sapo, na boca do jacaré, na boca da jiboia. Deixa colocar na boca de quem quer. Mas a palavra do Senhor continua sendo essa: ninguém susterá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é com você. Deus é conosco. Aleluia. E Paulo, ele faz outra pergunta, uma pergunta tão interessante no versículo 33. Paulo faz outra pergunta dizendo assim: quem intentará? Quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia. Alega a tua alma, é Deus quem te justifica. Pastor, e o que é? Quem é alguém justificado? O que é uma pessoa justificada? Uma pessoa justificada é alguém que não deve mais nada, é alguém que já pagou o que devia. Quando alguém comete algum delito diante da sociedade, ele é levado à presença do juiz, ele é julgado, o juiz dá a sentença, ele cumpre aquela sentença. Quando ele cumpre a sentença, aí o juiz dá lá o alvará de soltura, dizendo que ele está apto a voltar ao seio da sociedade. E a partir daquele momento que o juiz deu o veredito, ninguém mais pode olhar para ele e dizer: aquele ali é um ladrão, aquele ali é isso e aquilo. O máximo que alguém pode dizer é isso: aquele lá é um ex. Por quê?
porque Ele já pagou a dívida. Deixa eu te dar uma notícia nesta noite. Jesus Cristo já pagou a nossa dívida. Jesus Cristo já pagou a sua dívida. Glória a Deus. Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2 e o versículo 14. Paulo diz para mim e para você que a cédula que me condenava, a cédula que manchava a minha imagem, a cédula que manchava a tua imagem, que denegria a tua imagem, Paulo diz que Jesus cravou ela na cruz. Alega a tua alma, aleluia, somos justificados por Ele, glória a Deus, glória ao nome de Jesus. A cédula que nos condenava foi cravada lá na cruz, e hoje você pode olhar para os céus e dizer: livre estou, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia. Paulo ainda escreve aos Romanos no capítulo 8, versículo 1, Paulo diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação porque a cédula já foi cravada, oh, aleluia. E João confirma isto lá em 1 João 1,7. João disse assim: se nós andarmos na luz como Ele na luz andou, nós temos paz uns com os outros. Aleluia. E veja a continuidade deste versículo: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Ele nos purifica de todo pecado, não é de algum, não é de todo pecado. Sinto o alívio de Deus, sinto o perdão de Deus aí dentro do teu lar agora. Satanás, ele é especialista em rascunhar passado, ele é especialista em querer rascunhar o passado do homem, coisa que algo há tanto tempo aconteceu e você já abriu a tua boca e já confessou, mas quando você começa a querer se alegrar, Satanás vem querer lhe acusar. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica, o sangue de Jesus Cristo nos torna mais alvo do que a neve. O sangue, aleluia, nós somos vencedores, somos redimidos pelo sangue, transformados pelo sangue, regenerados pelo sangue, vamos para o céu pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Quem intentará acusação contra o escolhido? É Deus quem nos justifica. Ei, aleluia. Jó estava tão certo. Quando alguém queria dizer a Jó: Jó, confessa teu pecado, que quem sabe Deus vai te ouvir. Jó abriu a boca dele e disse assim: eu tenho um advogado no céu, e eu tenho um juiz nas alturas. Nós temos um advogado no céu, da bacana, da basura. Você também pode ter. Aleluia. Se tu sente acusado, lembra que tu tem um advogado. E esse advogado, ele diz ainda hoje: filhinho, não pequei, mas se pecar, lembra, não joga a toalha não, mas lembra, lembra que nós temos um advogado junto do Pai. Quem é ele, pastor? Jesus Cristo, o justo. Ele perdoa, Ele liberta, Ele transforma, Ele garante vitória. O amor dele é tão grande, aleluia. Você ouviu o hino que a nossa irmã Carla cantou? Amor inexplicável, aleluia. Não tem como explicar. Quem nos condenará? É Cristo quem nos justifica. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Sinta a presença dele aí. E Paulo, no versículo 35, Paulo continua fazendo outra pergunta. E a pergunta que Paulo faz agora é essa: quem nos separará do amor de Cristo? Quem consegue separar, arrancar-nos? Quem? A vontade do diabo era que tu não estivesse aí dando glória dentro do teu lar. A vontade do diabo era que você tivesse beijado a lona. Aleluia. Mas nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Paulo, ele faz essa pergunta, pastor Jorge: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele cita algumas coisas. Ele diz assim para nós: a tribulação. Será que a tribulação pode nos afastar de Cristo? De maneira nenhuma. Este amor está impregnado. É maior. Aleluia. Este amor está aqui dentro e tanto é verdade isto. Aleluia. Que veio este vento sobre a terra.
Aleluia. E as igrejas teve que fechar as portas dos templos, fechou as portas, mas a minha boca e a tua boca continua aberta, dando glória. A nossa boca continua aberta, decretando que Ele é Senhor, que Ele é Senhor, que Ele é Senhor. Aleluia. E agora, eu entendo, pastor Jorge. Sim. Aleluia. Quando Jesus estava aqui na terra, ele deixou um decreto escrito aqui no Evangelho de Mateus. Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se fechar as portas de madeira, mas a minha igreja vai continuar dando glória ao meu nome. Está aberta, está aberta. Aleluia. E Paulo está dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação. Glória E a a Deus. tribulação não nos separa. Veja o que Davi disse. Davi, no Salmo, o salmista, no Salmo de número 9, e o versículo de número 9, Salmos 9, verso 9, o salmista disse assim: o Senhor é um alto refúgio em tempos de angústia, em tempos de tribulação. O Senhor é um alto refúgio. Nós estamos vivendo dias atribulados na terra, não é verdade? Quem sabe você está enfrentando tribulação, você está enfrentando angústia, mas o salmista está dizendo para mim e para você que Deus é um alto refúgio nos tempos de angústia. Refúgio fala de abrigo. Deus é o teu abrigo, o nosso abrigo. Aleluia. É por isso que o salmista dizia: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente ele descansará. Aleluia. Se você está angustiado, lembre nesta noite que Deus é um alto refúgio nos tempos de angústia. Nós estamos vivendo tempo de angústia. Quem é que não anda pela rua assustada? As pessoas têm medo até de passar uma perto da outra, assustada, mas Deus é o alto refúgio nos tempos de angústia, nos tempos de tribulação. Glória a Deus. No Salmo de número 120, o salmista também diz assim, Salmo 120, o versículo 1, ele disse assim: na minha angústia, eu estava angustiado, eu estava atribulado, mas eu clamei ao Senhor. E o que aconteceu? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pode clamar aí dentro do teu lar, que Ele vai inclinar para você e vai ouvir o teu clamor. Deus é refúgio no tempo de angústia. Deus é refúgio no tempo de tribulação. Glória a Jesus. Confia, porque Ele é Deus de vitória, Ele é Deus de milagre. Aleluia. Ainda o Salmo de número 37, versículo 39, ainda falando que a tribulação não pode nos separar do amor de Deus, não pode. Salmos 37, versículo 39, o salmista diz assim: Ele é a tua fortaleza. Quando Ele é a minha fortaleza? No tempo de angústia e de tribulação. Você está atribulado, você está assustado. A Bíblia está dizendo para mim e para você: não tenha medo, porque Ele é a tua fortaleza. Fortaleza é algo inabalável. Vem vento, vem tempestade, vem vendavais, mas ela está lá no lugar. Aleluia. Ele é a minha fortaleza nos tempos de tribulação. Ele é a tua fortaleza nos tempos de tribulação. Mas a Bíblia também diz que no Salmo de número 46, o versículo 1, ele também diz assim, que Deus é o nosso socorro bem presente nos tempos de tribulação. Sinta a presença de Deus aí, sinta a presença dele. Glória a Deus. Deu um problema. Glória a Deus. Ele é o teu refúgio em tempos de tribulação. Ele é o nosso refúgio em tempos de tribulação. Glória a Deus. Confia, porque Ele é o nosso refúgio em tempos de tribulação. Não tenha medo, a tribulação não nos separará do amor de Deus. Outra coisa, Paulo pergunta. Primeira coisa, tribulação. Segunda, Paulo pergunta: e a angústia? A angústia pode nos separar do amor de Deus? Não. Se a tribulação não pode, a angústia também não. O que é? O que é, pastor? O que é angústia? A angústia fala-se de aflição demasiada. Aleluia! Glória a Deus. Aflição insuportável. Meu Deus.
Angústia é isso, é aflição insuportável, demasiada. Você já viu alguém dizer assim: eu não aguento mais, eu não suporto mais. Está aflito, mas a aflição, a angústia não pode nos separar. No Salmo de número 60 e o versículo 11, escute só o que Deus fala na boca do salmista. O salmista diz assim: que Deus, Ele nos auxilia na angústia. Aleluia, é verdade. Oh, receba o auxílio de Deus nos momentos de angústia. Receba o auxílio de Deus nos tempos de aflição. Receba o auxílio de Deus neste momento que o Corona-19 ele assola a terra, ele amedronta a terra. Receba o bálsamo de Deus agora. Receba o consolo, receba o auxílio de Deus. Oh, aleluia! Seja renovado aí dentro do teu lar. Sinta o gozo do céu. Sinta o refrigério na alma, porque Ele é o nosso auxílio no tempo de angústia. Ele é o nosso auxílio no tempo de angústia. Por quê? Porque vão é o socorro do homem. Veja os senhores, que os cientistas nem estão dormindo direito, nem estão comendo direito, é dia e noite, tentando descobrir uma fonte para sanar esse problema, e às vezes não consegue. O salmista entendia isso, ele diz: Deus é o nosso auxílio no dia da angústia, porque vão é o socorro do homem, por mais que ele tenta, mas não dá certo, mas Deus é o nosso auxílio. Glória a Jesus, aleluia. No Salmo 51 e o versículo 15, Deus falando na boca do salmista e dizendo para ele assim: invoca-me no dia da angústia. Está angustiado dentro do lar. Quanta gente que às vezes ele está angustiado dentro do lar, em vez dele ir lá para o quarto falar com Deus, em vez dele ir lá para o quarto, ele às vezes vai para frente da televisão, vai para a internet. Mas veja o que o salmista diz no Salmo 15, Deus falando na boca do salmista. Entenda isso, Deus está falando para você e para mim nesta noite, dizendo: invoca-me no dia da angústia, invoca-me no dia da angústia, e eu lhes responderei, e tu me glorificarás. Glorifique a Deus, aleluia, invoque a Deus, porque Deus está conosco. Você está angustiado, invoque ao Senhor. Salmo de número 86, Salmo 86, o versículo 7, o salmista, ele cita aqui algumas possibilidades. Veja o que ele diz no Salmo 86, o 7, pastor Jorge. Ele diz assim: no dia da minha angústia. Ele queria dizer o seguinte: se o dia que eu enfrentar a angústia, eu já sei o que eu vou fazer. Aprenda aqui com o salmista o que você vai fazer quando chegar o momento de angústia. O salmista diz: no dia da minha angústia, eu clamarei a ti. Glória a Deus. No dia da minha angústia, eu não vou ficar choramingando lá pelos cantos, não. Eu não vou contar para um e outro, não. Mas no dia da minha angústia, eu clamarei a ti. Eu clamarei, eu vou clamar a ti, e tu me ouvirás, tu me responderás. Oh, você está angustiado, clama a Ele, que Ele vai te responder hoje ainda. Antes de você dormir, Ele vai te responder. E o Salmo 108, pastor Jorge? Salmo 108, versículo 12. Oh, irmãos, veja como Deus é grande, veja como Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes eu começo a perguntar a mim mesmo: Deus, eu não sei o que é que o Senhor viu em mim. No meio de mais de 7 bilhões de habitantes da terra, o Senhor achou graça em me chamar. Aleluia. No meio deste formigueiro humano, o Senhor conseguiu me enxergar e me chamar e te chamar. Deus é um Deus tão grande, um Deus tão poderoso e que se importa por mim e por você. A Bíblia diz que Ele é tão grande, tão poderoso, que Ele pesa o planeta Terra com o punho das suas mãos. Dá para imaginar quem é esse Deus? Aleluia. Isaías diz que ele mede as águas dos oceanos na concha da sua mão. Ele é grande, Ele pode resolver teu problema hoje. Aleluia. E o salmista diz aqui no Salmo de número 108, pastor Jorge. Glória a Deus. Salmo de número 86, número 108, versículo 12. Aleluia. O salmista diz assim: que este Deus
Ele presta-nos Glória auxílio. a Deus. Quando, pastor Francisco? Ele presta-nos auxílio Oh, no dia da angústia, no dia da dificuldade, no dia daquela aflição demasiada que você diz, eu não aguento mais. O salmista diz no Salmo 108, versículo 12, que ele presta-nos auxílio no dia da angústia. Seja auxiliado por ele aí agora. Seja auxiliado por ele aí dentro destas quatro paredes. Graças a Deus. Receba o auxílio dele aí onde você está. Glória a Deus, aleluia. E o Salmo 119, pastor Jorge. Sim. Salmo 119, versículo 50. O salmista declara que ele finaliza dizendo: a angústia não pode nos separar. Tribulação não pode, angústia não pode. E no Salmo 119, versículo 50, ele conclui dizendo assim: o que me consola na minha angústia, o que consola a minha alma na minha angústia, é o que, salmista? É que a tua palavra, ela me vivifica. A tua palavra, ela me renova, ela me fortalece. Está te renovando aí também. Receba a força de Deus agora. Receba renovo de Deus aí agora. A tua palavra, o que me consola no meio de toda essa confusão que está no planeta, o que me consola na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. Aleluia. Você está angustiado. Não faça como muitos que eu acabei de dizer agora há pouco, que ao ser angustiado, ao sofrer angústia, eles correm para frente da televisão, vou assistir um filme, vou tentar espairar essa situação. Não! 2 receitas para que a angústia vá embora e você receba o consolo, a palavra. Pegue a Bíblia e vai comer a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai meditar na Bíblia, que ela vai te consolar nos momentos de angústia. Depois de ler, depois de comer, dobre o joelho e ora, que a angústia vai bater em retirada. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Jamais. A angústia? Jamais. Aleluia. Mas Paulo, pastor Jorge, ele pergunta uma outra coisa, eu já estou encerrando. Paulo pergunta se a tribulação ela pode nos separar. Paulo pergunta se a angústia pode nos separar, e todos os homens de Deus que nós lemos aqui na palavra diz que não, e eu também confirmo que não. Mas Paulo também pergunta, e a perseguição, ela pode nos separar? Claro que não. Se a angústia não pode, se a tribulação não pode, se a angústia não pode, a perseguição também não pode. O que é perseguição, pastor? Perseguição é o ato, o efeito de perseguir alguém. Não pode. Veja o que Paulo disse em 2 Timóteo, pastor Jorge. 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 11. Paulo sofreu. Pensa em alguém que sofreu perseguição. Foi Paulo. Pensa. Muito mais do que nós sofremos no dia a dia. E Paulo diz assim: eu sofri perseguição. Sofri perseguição, sofri aflição, que é angústia demasiada. Mas e aí, Paulo? Eu sofri aflição, sofri perseguição, mas o que aconteceu? O Senhor, de todas elas, Ele me livrou. Deus vai te livrar mais uma vez, e quantas vezes for preciso, Deus vai te livrar, viu? Confia, aleluia. Sofri perseguição e aflição, mas o Senhor me livrou de todas elas, aleluia. No meio das perseguições, Paulo não jogou a toalha, não joga a toalha não. Não joga a toalha não, que Jesus é bom, Jesus vai te dar vitória. Ainda tem tempo, aleluia, ainda tem renovo do céu. Come essa palavra. Come essa palavra, porque longa ainda é a tua caminhada. Aleluia. Paulo diz, aleluia. Paulo diz, sofri perseguição e aflição, mas o Senhor me livrou de todas elas. No meio de tudo isso, Paulo não jogou a toalha, como eu já te disse. Paulo não parou, mas Paulo levantou a cabeça, aleluia, e disse desta maneira: eu já sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Eu já sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo, eu estou seguro de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até
o dia final. Ei, não joga a toalha não, nós sabemos em quem nós temos crido, em meio a toda aquela perseguição, pastor Jorge, que Paulo passou, em meio a tudo aquilo, sabe o que Paulo fez? Paulo levantou a cabeça, Paulo olhou para cima, olha para cima, quando a gente olha para baixo a gente só vê derrota, quando se olha para o chão você só vê buraco, você só vê tranqueira, mas quando a gente olha para cima a gente vê um céu aberto, nós podemos ver pela fé aquele que está sentado no trono e está dizendo: filho, eu estou de olho em você, eu sou teu Deus, eu estou te guardando. E no meio daquela aflição toda, pastor Jorge, acusação de um lado, perseguição de outra, Paulo levanta a cabeça e diz assim: eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ei, nós temos um alvo, você tem um alvo, você não está andando, você não vai à igreja por acaso, nós temos um alvo, nosso alvo é o céu, nosso alvo é o céu. Paulo disse: eu prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação de Deus. Eu venho nesta noite aqui te dizer: prossiga para o alvo, independente do que acontecer, prossiga para o alvo. Paulo tinha um alvo, nós temos um alvo e não podemos errar este alvo. Paulo, no final da carreira dele, pastor Jorge, já nos seus dias, seus finais de vida, já com a visão já um tanto cansada, a voz já um tanto cansada do dia a dia, aflição, açoite, tantas prisões, tantas intempéries que você jamais pode imaginar. Paulo passou por toda essa perseguição, mas no final da sua caminhada, Paulo olha para um lado, olha para o outro, e pela fé Paulo começa a ver as riquezas que estavam guardadas para ele, começa a entender pela fé nessa noite o que está guardado para nós. Paulo diz que o que está guardado para nós é algo que os olhos não viram, é algo que os ouvidos nunca ouviram, é algo que a mente nunca pensou, é algo que nunca desceu ao coração do homem, que está reservado para nós. Não joga a toalha não. E Paulo, diante de tudo isto, Paulo começa a olhar o horizonte, pela fé Paulo começa a ver o céu. Eu imagino que foi passado ali aquele filme diante da mente de Paulo. Paulo começa a ver aquele filme desenrolando, aleluia, as riquezas que estavam guardadas para Paulo. E Paulo agora já com a voz um tanto cansada, mas seguro do que estava fazendo, porque Paulo tinha um alvo. E Paulo agora, ele abre a boca e começa a se regozijar em Deus. Paulo abre a boca e começa a dizer: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, mas eu guardei comigo a fé. Irmão, guarde a fé. Os dias são difíceis, os dias são maus, mas guarde a fé, em nome de Jesus, guarde a fé. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas eu guardei comigo a fé. E olha o versículo 8, vê se dá para dar glória no versículo 8, Paulo diz assim: desde agora, desde agora já me aguarda a coroa da justiça, que o justo juiz ele me dará naquele dia. Oh, prossiga para o alvo, não jogue a toalha não, aleluia. Tribulação não pode nos separar do amor de Deus, angústia não pode nos separar do amor de Deus, perseguição não pode nos separar do amor de Deus. E por último, Paulo pergunta: e a fome? E a fome? Que é fome, pastor? É escassez de alimento. E a fome, Paulo pergunta: pode? Aleluia. Paulo diz: e a fome pode? Não pode. Aleluia, não pode. Aleluia, glória a Deus. Provérbios capítulo 10, pastor Jorge, o versículo 3. O grande sábio Salomão, experiente, Salomão escreve dizendo assim, Salomão diz que Deus, diz que o Senhor, Ele não deixa ter fome a alma do justo. Glória a Deus. Aleluia, são dias de escassez. Dias difíceis, mas Deus dias difíceis, mas Deus vai prover o pão sobre a tua mesa. Aleluia. Aleluia, nem que for preciso mandar um corvo levar, mas Ele vai prover. Oh, glória.
Aleluia, segura esta palavra, confia em Deus. Aleluia, Deus, o Senhor não deixará, não deixará ter fome a alma do justo. Aleluia. Deus vai prover, Deus vai prover. Aleluia. 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 E finalizando, o salmista ainda diz assim, no Salmo 37, pastor Jorge, o versículo 25, Davi conta, experiência vivida, ele disse assim, eu fui moço, eu já fui jovem, e hoje eu sou um homem velho, já de cabelos brancos, avançado em idade. Mas o que você quer dizer com isto, Davi? O que eu quero dizer com isto é que eu nunca vi um justo padecer necessidade, nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência padecer necessidade. Deus proverá, o Deus, o Jeová Jireh, o Deus da providência, vai bradar por esses dias. Aleluia, haverá milagre, haverá providência de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Tribulação? Não. Angústia? Não. Perseguição? Não. Fome? Não. Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por quê? Versículo 37 ele conclui dizendo, pastor Jorge, porque em todas essas coisas, não é em alguma coisa não, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por Jesus Cristo nosso Senhor, nós somos mais que vencedor. E só lembrando aqui, que o vencedor é diferente do mais que vencedor, essa palavra é diferente. Vencedor é aquele que ganhou ontem e perdeu hoje, ou perdeu ontem e ganhou hoje, mas mais que vencedor é aquele que nunca perde. Com Jesus nós nunca vamos perder. Agora se deixar Jesus é derrota na certa, mas se agarre com Jesus, fique firme com Jesus, que a vitória será tua, será nossa, no nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Oh, aleluia! Quem nos separará do amor de Deus? Nada, nada. Renova tua força em Deus nessa noite. Que Deus em Cristo nos abençoa. Eu quero lembrá-los a todos aqui que domingo